Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Poderia sentar, queridos. Eu queria a sua atenção aqui nesse momento. Esse texto é um texto com uma riqueza muito grande de ensino. Um texto que traz uma profundidade tanto doutrinária como devocional para os nossos corações. E óbvio, você já ouviu muitos sermões sobre esse texto, mas eu quero apenas sintetizar aqui alguns pontos, para que saiamos daqui alimentados pela palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele amava a Marta, ele amava a sua irmã Maria e ele amava a Lázaro. É interessante que João, sendo aquele que convivia com Jesus, sendo aquele que amava Jesus, João escreveu já lá por volta dos anos 90. Nenhum apóstolo mais está vivo. Ele é um remanescente, é o único dos apóstolos. E ele então escreve meticulosamente o Evangelho. E ele faz esse detalhe de João aqui, é importante para nós entendermos algumas coisas aqui agora. Porque João não disse Jesus amava aquela família, não. João faz questão de dizer Jesus amava a Marta, ele amava a Maria e ele amava Lázaro. Sabe por quê? Porque Deus, quando nos trata, ele nos trata na individualidade. Deus não te olha como pacote, como massa, como pessoas apenas que fazem parte do grupo. Quando Deus nos olha nessa noite, ele não nos vê apenas o grupo que está ali na igreja Manuel em Évora, não. Deus sabe teu nome, seu sobrenome. Ele pega o teu problema, a tua situação. Cada uma das nossas causas são individuais diante de Deus. Quando Deus trata com uma família, não é um problema do pai da família. Não, ele trata com cada membro da família. Com a criança, com o adolescente, com o jovem. Deus se interessa por você, Deus se interessa por nós. Há um Deus que nos ama. A grande ação de Satanás para esse tempo é diminuir a dimensão do amor de Deus pelos homens. E essa palavra tem tudo a ver com isso. O fato de Deus te amar não significa que Deus vai te colocar no mar de rosa. O fato de Deus te amar não significa que tudo na tua vida vai dar certo, que tudo vai prosperar, que você vai ser aplaudido, laureado, tudo que você colocar na mão vai prosperar. Não, não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia diz. Tem muitas pessoas que estão frustradas com Deus, decepcionadas com Deus, dizem, eu li a Bíblia, eu orei, eu busquei a Deus, eu fui à igreja, mas eu não prosperei, eu montei uma empresa, não deu certo, no meu trabalho eu não consegui a promoção que eu queria, eu investi meu dinheiro e não consegui ter o retorno que queria, eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero. Aí o inimigo vem cá e Deus não te ama. E nessa noite eu quero dizer para você, isso é mentira do inimigo. Ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. E ele vai sempre tentar nos desviar do Pai. Jesus amava aquela família. Jesus frequentava aquela casa. Betânia ficava próximo de Jerusalém. E quando Jesus ele subia para a Judéia, quando ele ia para Jerusalém, ele ia para a casa de Lázaro. Ele era bem acolhido. Aquela casa oferecia para ele hospitalidade. Marta era uma mulher prendada, ocupada em preparar os melhores menus para Jesus. Marta sabia o que Jesus gostava de comer, o tempero que Jesus gostava. Então aquela casa era uma casa aprazível, desejosa de estar. E Jesus frequentava aquele lar, frequentava aquela casa. Maria era aquela que tinha um coração devocional.
se assentava aos pés de Jesus para aprender, parava tudo, deixava a irmã dela de cabelos em pé, porque ela não tinha outra coisa no coração a não ser ouvir Jesus. Então essa era uma casa pela qual Jesus amava estar, e ele amava essa família. Porém, esse texto aqui nos ensina que no versículo 1, estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Espera aí, Jesus frequentava aquela casa? Aquela casa recebia, tinha hospitalidade que recebia Jesus. Jesus ensinava ali, ministrava ali, ele estava ali. Ei! E por que a enfermidade chegou naquele lar, naquela casa, naquela família? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos em um mundo caído de pecado. Sabe aonde a enfermidade não vai te alcançar? Quando nós chegarmos lá no céu. Enquanto nós estivermos na terra, nós estaremos sujeitos à enfermidade. E lembre-se, Deus deu à igreja uma promessa: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão. Mas todas as enfermidades? Não. Quantas as vezes que eu impus a mão sobre a minha filha e ela chorando de dor e ela não foi curada? E oramos por pessoas estranhas que nunca tinha visto e foram curadas. Sabe o que Deus quer nos ensinar? O soberano é Ele, quem manda é Ele, Ele é dono do dom, Ele é dono do ministério, Ele é dono da igreja, Ele é dono de tudo. E eu tenho que me submeter a Ele. Você não é dono, você não manda nas coisas espirituais. Você precisa depender de Deus. Era a casa que Jesus frequentava, mas a casa que Jesus frequentava, chegou a enfermidade, chegou a doença. Na tua casa pode chegar a luta, pode chegar a prova, mas tem uma questão: você sabe em quem você crê, você sabe em quem você confia. Como as horas avançarem, eu preciso ser breve, mas eu quero ser objetivo no que eu quero te dizer. O que fazer quando a doença chega? O que você faz? E aqui eu quero ensinar. Eu sou pastor, e como pastor eu prego ensinando e ensino pregando. Deixa eu dizer para você. Sabe qual é um dos gravíssimos problemas que o cristão enfrenta hoje na sua relação com Deus? É uma coisa chamada murmuração. Enquanto Deus abençoa, enquanto as coisas estão bem, oh, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está frequentando a casa, que bênção! Jesus tem você aqui, é maravilhoso, Jesus. Os vizinhos tudo fica assim, ó. Como é que é Jesus na sua casa? Sim. Afinal de contas, a casa era mais falada, porque Jesus sempre chegava ali. Quantas pessoas que quiseram ver Jesus na sua casa e não tiveram? E eles eram privilegiados, mas agora entra a questão. E quando chega a enfermidade, o que você faz? Irmão, em nome de Jesus, aprenda. A luta não vem para te matar, ela vem para fazer você aprender. As provas de dificuldade não é para nos afastar de Deus, é para nos aproximar dele. Mas o gravíssimo problema dos cristãos de hoje é que sempre que a prova e que a luta chega, o caminho é a murmuração. Reclama-se de Deus, reclama-se do pastor, reclama do irmão, da irmã, e que alguém não me ligou, eu estou na prova, ninguém falou comigo. Aí dá uma síndrome do coitadinho. Só eu que sofro, ninguém me ligou, ninguém falou, ninguém me socorreu. Mas ele não abriu a boca para pedir socorro, mas abriu a boca para murmurar, para reclamar. Aprenda. No meio da prova, da luta, usa o recurso correto. Vá para o caminho certo. Você quer resolver ou você quer acrescentar o teu problema? A Bíblia diz que essas duas irmãs, então, no verso 3, tomam uma providência. Mandaram-lhe, pois, as irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Elas são meticulosas com as palavras, né? Ela manda o recado: Jesus, aquele que tu amas, tu lembra? Aquele que tu amas está enfermo, está doente.
Talvez esse para mim, esse momento aqui agora que eu quero ministrar, seja o ponto ápice da ministração. Deixa eu dizer para a igreja. É duro quando você tem que comunicar-se através de recado. A interlocução, quando você não tem a oportunidade de falar frente a frente, é diferente. E eu vou te explicar o porquê. As duas estão lidando com Lázaro enfermo, está doente. E esse doente aqui apresenta-se que era algo gravíssimo. Elas sentiam que a coisa não estava bem. Não dava para elas saírem para ir encontrar Jesus. Jesus está lá na Pérea, 30 quilômetros. Alguns equivocam e interpretam ali uma fala de João aqui, que Betânia ficava a 3 quilômetros, né, de Jerusalém, mas é só para situar Betânia. Não significa dizer que Jesus estava em Jerusalém. Não, Jesus está lá na Pérea, do outro lado do Jordão. É um percurso longo. Então, como elas não podem ir, elas mandam a mensagem. Hoje é fácil você mandar mensagem. É espontâneo, é na hora. É instantâneo, né? Na hora você recebe a resposta ali. Mas elas ficaram aflitas em casa. Sai o mensageiro e leva a mensagem. Quando o mensageiro encontra-se com Jesus e seus discípulos, lembre-se, hoje é fácil, você tem GPS, você tem telefone, você acha todo mundo. Não, ele tinha que sair no rastro, né? Ele perguntando: viram Jesus, viram Jesus, viram Jesus? Para chegar onde Jesus estava. E esse mensageiro, ele consegue encontrar Jesus e diz: olha, Marta Maria pediu para te avisar que aquele que tu amas está enfermo. Está dado o recado, Jesus. E o que é que Jesus disse para esse homem? E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, você pode ler, igreja? Repita de novo. Não é da morte. E aqui eu começo o problema desse texto. Bate o fogo. O mensageiro ouviu e regressa, retorna. Seu coração está pulando, está saltando. Vão dizer para minhas amigas: ei, Marta, Maria, Jesus mandou dizer que a enfermidade do teu irmão não é nada, não era para a morte. Fica tranquila, ele pode estar ruim, mas vai ficar bom. Só que quando o mensageiro chega próximo de Betânia, próximo da casa, ele percebe que tem algo estranho, tem algo anormal, tem algo diferente. Não tem música, não tem alegria, não tem nada. Tem um ar de luto, tem vestimentas pretas, tem luto na casa. Não sabemos, porque a Bíblia não narra, estou apenas especulando aqui agora. Não sabemos quem é que encontrou primeiro com o mensageiro, se foi Marta ou se foi Maria. Mas com certeza a primeira pergunta: o que Jesus disse? Por que ele não vem com você? Cadê Jesus? O que houve, homem? Como é que você volta sozinho? Ele diz: olha, Jesus falou que a enfermidade não é para a morte. Agora para pensar no que está acontecendo aqui. Talvez você não soube as contas, né? Escuta, 30 quilômetros é caminho de um dia. O mensageiro foi um dia. Quando ele regressa, tem 2 dias da saída dele. Jesus ficou 2 dias lá. Quando Jesus chegou em Betânia, na casa de Marta e Maria, o que tinha acontecido? 4 dias que Lázaro já estava morto, sepultado. O que significa isso, pastor? Significa dizer que quando o mensageiro saiu para dar notícia, Lázaro piorou e morreu. Quando ele chega para Jesus, para falar com Jesus, Lázaro já está morto. Lázaro já está morto quando diz: olha, aquele que tu amas é enfermo.
Mas Jesus dá uma palavra, irmãos. Essa enfermidade não é para a morte. Como assim? Agora eles chegam para Marta e Maria e dizem: olha, eu não estou entendendo nada, não sei, mas eu vou dar um recado. Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. E elas têm que engolir seco e dizer: não é para a morte, mas a água já está sepultador. Quantas vezes o seu coração se confunde com aquilo que Deus diz para você não entender os projetos de Deus? Quantas pessoas que perdem noite de sono? Senhor, eu li na tua palavra o que o Senhor disse, eu criei na tua palavra, agora deu tudo errado, está tudo acabado, está tudo destruído. Como assim, Deus? Quando o nosso castelo ele desmonta, aqui dentro fica um buraco, um vazio. Eu imagino que o coração de Marta e Maria está um buraco. Primeiro porque Jesus não veio. E segundo que Jesus falou algo que não era verdadeiro. Jesus nunca mentiu para eles. Jesus é Deus. E como é que agora eles têm um impacto? Não é só da morte. A dor é a morte. O segundo é a ausência de Jesus. O terceiro problema é que eles receberam a palavra de Jesus. Disse que não era para a morte. E Lázaro não morreu. E Jesus não chega. Passa as horas, Jesus não chega. Termina aquele dia, Jesus não chega. Ele só vai chegar no quarto dia. Marta não aguenta. Quando falaram, Jesus está vindo. Pensa que ela aguenta chegar? Não. A Bíblia diz que Marta, Jesus estava entrando na aldeia. E ela já saiu correndo. Quando ela recebeu a notícia que Jesus está vindo, o coração dela não aguentava esperar. Então, o que ela faz? Ela toma a decisão de ir. A Bíblia diz assim, verso 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Deixa eu abrir um adendo aqui. Consegue entender isso? Muitos dos judeus tinham ido consolar, mas Jesus não foi. Ei! Não murmure. Deus tem maneiras de trabalhar que você não entende. Chegou todo mundo, mas por que Jesus não chegou? Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada. Muita gente especula, Maria ficou porque era adoradora. Não, penso eu, Maria ficou porque ela fez o processo de educação. A casa está cheia. Como é que sai as duas? Vai deixar os visitantes como? Não, Maria ficou ali. Marta jamais, impossível. Ela sai correndo, vai encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que quando ela encontra, no verso 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas isso, queridos, não é. Às vezes lemos a Bíblia e não colocamos o peso emocional que está ali. Tem uma carga emocional. Tem 4 dias que o irmão está sepultado. Então Marta, quando olha para Jesus, seus olhos estão marejando lágrimas e diz, Jesus, Lázaro só está sepultado porque o Senhor não estava aqui. Jesus, onde estava o Senhor quando nós mais precisamos de Ti? Ei! Quantas vezes fica dentro do teu coração? Se você sofreu injustiça na tua infância, você pergunta, onde estava Deus? Quando eu apanhei, quando eu fui injustiçado, quando fizeram bullying comigo, onde estava Deus quando eu sepultei meu filho, minha filha? Quando eu tive que passar por desastre na vida? Eu quero dizer para você, Deus não te abandonou. Ele continuava sentado no alto e sublime trono de glória, te assistindo, preparando o momento de consolar teu coração e te lidar com o teu problema. Se tu estivesse aqui, Jesus, aleluia.
olha, teu irmão há de ressuscitar. Mas a alma dela está aflita demais, está machucada demais. Ela disse: eu sei que há de ressuscitar no último dia, Jesus. É só no futuro. Ela está dizendo: acabou, acabou. E Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, Jesus dá uma lição teológica aqui para Marta, que Marta disse assim: olha, lá no futuro, no último dia, meu irmão vai ressuscitar. Então Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição. Marta, só vai ressuscitar no último dia, porque eu que tenho o poder de ressurreição, vou ressuscitar todos os mortos. Eu sou a ressurreição. Se eu não ressuscitá-los, ninguém ressuscita no último dia, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Credo nisso. E ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E ela foi lá, chamou em segredo Maria. Jesus mandou chamar Maria. O mestre está cá e te chama, Maria. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Porque Jesus ainda não tinha chegado na aldeia, que eu disse, mas estava no lugar onde Marta encontrara, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa. Saíram atrás dela, pensando: ela vai no sepulcro chorar. Maria, chegando onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Parece ensaiar a fala, mas não é ensaio não, irmãos. É porque quando está doendo o mundo, a fala é igual. Está machucado, Deus está doendo aqui dentro. Quando nós lidamos com pessoas e vemos quando elas estão sofrendo, a fala é parecida. Há uma dor profunda e aquelas duas irmãs estão sofrendo e elas estão repartindo com Jesus, abrindo o coração. Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ele já tinha sofrido o primeiro impacto com Marta, mas Maria chega ali e impactua tudo. Os judeus começam a chorar. Talvez um dos textos mais fortes da Bíblia. Verso 35 diz: Jesus chorou. Poderíamos pregar um sermão só sobre isso. Por que choraste, Jesus? Por que chora, Jesus? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas é a carga de emoção que estão em todos aqueles ali. Jesus chorava porque tinha uma dor profunda na alma. Ele sente, ele se compadece, ele tem compaixão, ele sabe do teu sofrimento. Há um dia que vai terminar tudo isso. É por isso que João, o mesmo que escreveu esse evangelho, recebeu a revelação, e ele escreveu dizendo para nós, e ele mesmo, Senhor, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima será secada, enxugada pelo Senhor, porque lá não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem pranto, não haverá mais sofrimento. Lá tudo terminará. Nós estaremos eternamente com o Senhor, na glória dele, desfrutando dele. Deus vai secar as tuas lágrimas naquele dia. O teu choro não é em vão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus entende teu pranto, Deus entende teu choro. Jesus chora com eles. É porque ele tem empatia, irmãos. Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Não. Quantas das vezes que Deus quer te dar aquele afago, te abraçar, é você que não percebe. E essa noite Ele reservou isso para dizer para você: eu amo você. Esse mesmo Jesus que chora é o mesmo Jesus, o versículo 5. Jesus amava Marta, Maria, Lázaro, e Ele prova isso.
quando ele chora. E diz a Bíblia, no verso 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Tua luta, tua prova é para mostrar o quanto Deus ama você. Você não entende. Eu sei que dói. Existem processos que são imensamente dolorosos, mas Deus está dizendo para você, a carga de amor dele por você continua mesmo na mesma intensidade, na mesma glória. Ele quer te encher desse amor. Se coloca de pé. Onde puseste? Então, Marta diz, Senhor, depois 4 dias, já cheira mal. Jesus vai para a porta do túmulo. Lá dentro tem um cadáver. Não tem mais vida. É só um corpo inerte. Mas um corpo que tinha alma de Lázaro quando ele estava vivo, que Jesus amava. Agora era só um corpo, era só matéria. Humanamente falando, nada mais se podia ser feito. Jesus disse, arranca a pedra. Para espanto de todos, Jesus ergue a voz, faz uma oração bem pequena. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu oro por causa desses aqui, por causa desses que estão à minha volta. E então Jesus ele brada e diz, Lázaro, vem para fora. O susto da multidão, porque um vulto vai saindo de dentro do túmulo, enrolado em faixas. Não tem como correr porque está tudo amarrado. A passos lentos, vai se arrastando. Alguns pensam em correr, outros desmaiam, outros sorriem, outros gritam. E Jesus diz, desatai-o. Com certeza seus irmãos correram para desatá-lo, beijá-lo. Sabe por quê? Porque o dono da vida, com a sua voz, adentrou os portais do Hades. E aquele que estava preso na morte foi liberado para voltar novamente ao corpo e reviver. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu termino dizendo, Deus maravilha. Quanto custou essa ressurreição, pastor? A morte de Jesus. Aqui foi o start. Aqui foi o estopim para a morte dele. Jesus ressuscita Lázaro. E a partir daí os líderes dizem, ele tem que morrer porque ele está fazendo muito milagre. E a partir de agora, a sentença de morte de Jesus é decretada. Eu quero terminar dizendo para você, para que você tivesse vida, ele morreu. Ele morreu a nossa morte. Aquela sepultura de Lázaro, para estar vazia, teve que ter a presença do Filho de Deus que ali entrou também. Hoje eu e você temos vida, podemos sorrir, porque Ele chorou a nossa morte, viveu a nossa morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. Feche os seus olhos. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Deus. O Senhor, tu és aquele que sonda, que conhece os corações, aqueles que adentraram aqui, Deus, com situações, com aquilo que é impossível ao homem, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que realiza, o Deus que faz. Deus, libera uma palavra de vida agora, em nome de Jesus, Senhor. Traga, Senhor, de volta a esperança para esse lar, para esta família, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós oramos agora, ó Deus, em nome de Jesus. Traga para fora, Deus, aquilo que está morto, aquilo que está, Senhor, sem esperança, sem expectativa. Libera, Deus, agora uma palavra de vida, de vitória sobre esse irmão, sobre essa irmã, sobre esta família, no nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos.
Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as 12 consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo, amém. Amém. Deus te abençoe.